Sejam bem-vindos. Vamos estudar neste momento 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, em seguida capítulo 3, versículos 1 a 6. Amém? Vamos ao texto sagrado. É sobre a vitória de Cristo. 2,14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. 3, 4 a 6. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Semana passada nós estudamos, sobre lutas pelas quais o apóstolo Paulo passou. Também passamos. E ficou muito claro que elas tentam barrar a propagação do evangelho, as lutas. E agora o apóstolo está nos incentivando e declarando à igreja aos Coríntios que a vitória vem de Cristo. Deus dá a vitória em Cristo. Na sua argumentação, ele usa aqui no capítulo 2 a procissão triunfal. O versículo 15 diz assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? A procissão triunfal no Império Romano. Quando o exército romano ganhava uma batalha, o Senado romano decretava a realização de um dia de ações de graça, uma realização pública, uma procissão, o imperador liderando até o templo de Júpiter. Havia uma mescla entre religião e política. Cativos acorrentados eram levados nessa procissão. Após a procissão, muitos eram mortos. Como se dava? Jogava-se pétalas de rosa pelo chão. E os cavalos dos generais iam pisando, aquelas pétalas e exalavam um perfume. E Paulo está dizendo que o Senhor sempre nos conduz em triunfo, em todos os lugares, o seu conhecimento. E que nós, o apóstolo, somos o bom perfume de Cristo. Tanto entre os que são salvos, como nos que estão perecendo. Para com os que são salvos, cheiro de vida. Para os que estão perecendo, cheiro de morte. Alguns escravos eram mortos. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Vamos falar, em primeiro lugar, sobre testemunhar esse triunfo. Ele está dizendo, por meio de nós, o Senhor manifesta a sua fragrância em todos os lugares, a fragrância do seu conhecimento. O conhecimento de Deus é exalado na criação, as suas obras, revelação geral, na sua palavra escrita e no Filho, graça. O conhecimento de Deus que produz fé vem pela pregação do Evangelho. E o apóstolo Paulo está dizendo, nós exalamos o bom perfume de Cristo. Nós pregamos o Evangelho. A fé que salva vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. O pregador é o bom perfume de Cristo. Salmo 141. Vamos para Salmo 141. Salmo 141, versículo 2, diz assim:
Suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Salmista, é um salmo de Davi. O guerreiro, né? Ele disse, olha, a minha oração seja como incenso, chegue, né, à tua presença. E o erguer das minhas mãos seja uma oferenda vespertina. Ele está dizendo, o Senhor está comigo. As minhas orações estão diante do Senhor. Talvez o apóstolo pensasse sobre isso. É preciso perceber também que nos sacrifícios judaicos, os animais eram mortos em substituição daquele que estava fazendo, né, a oferta. E havia um mau cheiro. Deus, em sua sabedoria, colocou em meio às celebrações o incenso. Quando o incenso exalava, amenizava o odor do lugar. E também o peso. E o Senhor ia recebendo. Havia essa ideia desse envolvimento do cheiro. O apóstolo Paulo talvez pode ter pensado sobre isso também. Certo é que o cristão é o bom perfume de Cristo. O pregador, aquele que prega a palavra sem nenhuma corrupção. O cristão nunca é neutro, nunca é uma pessoa neutra. Ele exala, né, por causa do efeito do evangelho. É tanto que ele diz lá em 2 Coríntios 2,16, o texto que nós lemos. Voltando para Corinto. Diz assim, para com estes, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Pronto. O mesmo evangelho que salva o arrependido, condena aquele que não se dobra, o impenitente. Mas o pregador, ele deve ser sempre um agente de vida. E o apóstolo Paulo está afirmando que ele é um agente de vida. Por quê? Porque ele não mercadeja, né? Ele não negocia a palavra de Deus. No 2,17, ele está fazendo uma alusão aos falsos mestres quando ele afirma isso. Ele diz, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Ele diz, não é com sabedoria humana, nós não estamos mercadejando. Não há fraude, não há corrupção no evangelho que eu levo. O que é isso? É a capacidade de vender um produto inferior, uma imitação barata como genuíno. Os falsos mestres faziam isso. Eles usavam de sabedoria humana. Eles misturavam paganismo com tradição judaica. É verdade que havia muitas sinagogas em Corinto e muitos se converteram, mas não se tratava simplesmente disso, não era como na Galácia. Aqui havia a ênfase na sabedoria humana. Os coríntios eram envolvidos com a cultura, digamos assim, secular. E muitas vezes se voltavam para a sabedoria humana. Eles queriam o status social. Eles trabalhavam, os que pregavam esse evangelho corrompido, em busca de lucro e prestígio. Eles queriam o resultado imediato. Porque alguém se envolve com essas coisas, torna-se um falso obreiro, quando começa a pensar em ganho próprio, quando alimenta a vaidade. Isso é um perigo. E como é que se faz isso? Defraudando, adulterando a palavra de Deus. Como reconhecê-los? A grande pergunta, eles promovem a Cristo ou a si mesmo? O Espírito Santo promove a Cristo e não a ser humano. Então, essa resposta, né, essa observação vai nos levar à resposta. Como se deve pregar o Evangelho? No 2,17, a parte B, o apóstolo deixa muito claro. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus,
Como? Com sinceridade e da parte do próprio Deus. Ele está dizendo, pelo contrário, eu não faço assim. Eu não fico mercadejando a palavra de Deus. Aquilo que eu falo procede de Deus em Cristo. É feito na presença do próprio Deus. E a minha motivação é sinceridade. No grego aponta para se examinar algo à luz do sol. A ideia do apóstolo é dispor a prova. Na minha mensagem não há subterfúgios. Vocês são testemunhos disso. Aleluia. Salmo 68, versículos 17 e 18. Vamos ao Salmo 68. Sessenta e oito, 17 e 18. Diz assim: os carros de Deus são 20.000, se milhares de milhares. No meio deles está o Senhor, o Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádiva, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Salmo de Davi, um salmo profético. Ele diz, na hora da guerra são muitos carros, mas os carros de Deus são 20.000, são milhares de milhares. No meio deles está o Senhor, o Sinai é o seu santuário. Alusão à antiga aliança. Ele diz, subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor habite, o Senhor Deus habite no meio deles. O que nos impede de estar na presença do Senhor? O que cativa o ser humano? O pecado, o cativeiro. E aqui profeticamente levaste, subiste ao céu, perdoaste, recebeste homens como dádivas, até mesmo rebelde, e agora habita no meio deles. Talvez o apóstolo Paulo pensasse sobre isso. Os salmos proféticos de Davi. E agora nós vamos começar a falar sobre a capacitação de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 a 6. No primeiro momento nós falamos sobre testemunhando, né? Os coríntios eram testemunhos, eles testemunharam da vitória de Cristo e aquilo que Deus tinha feito através do apóstolo Paulo na vida deles. Agora o apóstolo vai argumentar, a capacitação vem de Deus. 3, 1 a 6. E diz o seguinte, vamos para o texto de Coríntios. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Está aqui. Ele disse, será que eu preciso me defender? Levar cartas de recomendação? Alguns comentaristas colocam que talvez durante a sua visita dolorosa, no confronto, tivesse sido posto que ele precisava de carta de recomendação. Mas o apóstolo está dizendo, eu preciso de carta de recomendação diante de vocês. Se vocês são a carta que Deus me deu, foi por intermédio do meu ministério que vocês foram
salvos. E esta carta não é a carta da antiga aliança, feita em pedras, mas é com o Espírito. Foi o Espírito de Deus que falou e fez tudo isso nos vossos corações. O Espírito está trabalhando comigo, ele me capacita. Em Deuteronômio 5:22 é colocado que o Senhor entregou a lei em tábuas de pedra, os 10 mandamentos, aqueles ensinamentos lá do Sinai. Em Isaías capítulo 2, 3 e 4, o livro messiânico, né, extenso, profeta messiânico do Antigo Testamento, aponta para os últimos dias, para o governo do Messias. Em Deuteronômio 30, na revisão da lei, quando Moisés está como que se despedindo do povo, e ele faz toda uma repetição da lei, revendo com o povo, aponta para a circuncisão do coração. Vamos ler Deuteronômio 30, versículo 6, diz assim: o Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida. Aí o apóstolo está dizendo, olha, o Espírito Santo selou vocês. O Espírito Santo está em mim. Eu dependo do Senhor. A minha capacitação vem do alto. Também é preciso perceber que na tradição greco-romana se fazia distinção entre a letra e a intenção da lei. Está escrito isso aqui. Qual é a intenção da lei? Hoje se multa na questão do trânsito. As leis de trânsito, por exemplo, né? Elas são para preservar a vida, evitar acidentes. Mas se infringe, se você quebra as leis de trânsito, a multa. A ideia é que a multa venha conscientizar o motorista. Pronto. A lei mostrava o pecado, mostrava a necessidade da transferência do pecado para outro. A lei mostrava que o pecado levava à morte. É profético. Apontava para Cristo. Apontava para a incapacidade humana de resolver o problema do pecado. Era para conscientizar. Mostrava o pecado. Por isso que levava à morte. Porque sempre o animal iria morrer. E ele cobria o pecado, mas não era algo definitivo. Apontava para Cristo. No capítulo 3, versículo 1, dando continuidade, né? Diz assim, estamos começando outra vez a recomendarmos a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação, pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, está lida por todos os homens, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Recomendar a nós mesmos a apresentação, cartas de recomendação. O versículo 3 ele diz, vocês manifestam que são a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. 3:4 ele diz, é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. No grego, vencer. Ele está falando de vitória. Nós vencemos, porque Cristo nos dá a capacidade de permanecer no curso,
de nos movermos na direção certa, no objetivo que Deus nos deu. E no versículo 5 ele diz, não que por nós mesmos, né, não por sabedoria humana, sejamos capazes de pensar alguma coisa, mas como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Pensar, considerar, raciocinar. Não é da minha cabeça, isso seria inútil. Eu dependo da revelação direta. Eu dependo do Espírito Santo. É isso que o apóstolo está colocando e está dizendo para os coríntios. No versículo 6 ele coloca, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele está dizendo, eu sou ministro da nova aliança. Eu não estou preso à lei, tampouco à sabedoria do mundo. Eu sou ministro da nova aliança. Há um segredo. E quem nos capacitou é Deus. Da mesma forma que havia sido profetizado em Deuteronômio 30, que o coração seria circuncidado, Ezequiel 36, né? Também está lá no profeta Ezequiel. 36, 26 e 27. Que o Senhor daria um novo coração, não um coração de pedra, mas um coração de carne. E que o Senhor imprimiria as leis, né, o amor pelo Senhor no coração dos israelitas. No livro de Hebreus, que refuta a incredulidade e mostra a superioridade da nova aliança, capítulo 8, 7 a 12, aponta como Cristo, o mentor da nova aliança. Aquele que venceu, que triunfou e que por isso, e nele podemos descansar. Nós somos testemunhos do triunfo de Cristo e nós precisamos disso. Louvado seja Deus, porque Ele nos alcançou, nos abençoou, nos ensinou, nos deu o seu Espírito Santo. Nos sermões de despedida de Jesus, João capítulo 14, ele disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Em meio a outras palavras e em meio a esse discurso, Jesus prometeu o Consolador, o Espírito Santo. E ele disse, se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas Jesus cumpriu o seu ministério, morreu, ressuscitou, deu as últimas instruções aos discípulos e voltou para o Pai e nos mandou o Espírito Santo, que nos capacita e nos auxilia nessa tarefa maravilhosa, grandiosa de pregar o Evangelho. Amém? Que venhamos a orar e estar limpos diante do Senhor, pregando a palavra de Deus na sua inteireza, assim como o apóstolo Paulo. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por isso, buscá-lo. Amém. Jesus, muito obrigada pela tua palavra, pelo teu grande amor, por tudo que o Senhor é e tem feito por nós. Obrigada, Senhor, pelo teu triunfo, porque tu és bom. Abençoa as nossas vidas e nos ensina. Sê conosco em todos os momentos. Somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, pelo teu Espírito Santo. Nós não somos suficientes, nem temos capacidade. O mundo, o Senhor, não sabe e não te conhece. Nós não temos capacidade própria, mas o Senhor tem operado nas nossas vidas e tem nos dado. Obrigada pelo auxílio do teu Espírito Santo. Obrigada pela tua palavra. Tem misericórdia de todos, que haja salvação, que enquanto te aguardamos, haja temor do Senhor,
e o teu evangelho seja pregado, ensinado em sua inteireza. Nos ajuda, Senhor, a não mercadejar o teu evangelho. Nos ajuda a sermos limpos, de tal forma que aquilo que fazemos possa ser colocado à luz do sol, possa ser testado e ser aprovado na tua presença. Nos ajuda e tem misericórdia de nós. Muito obrigada por tudo que o Senhor já tem feito. No teu nome, amém. Até o próximo momento. Amém.